Olá, eu sou o Tom Lima, seja bem-vindo ao meu canal Amor, Arte e Espiritualidade. Hoje eu gostaria de falar de um tema bastante interessante e que tem muito a ver com o nosso desenvolvimento pessoal, né, que é a projeção inconsciente, né, que a gente faz nas pessoas, né, essa projeção inconsciente. É uma coisa que incomoda bastante, né, que mexe com as nossas sombras, né, aquilo que a gente guarda lá no nosso inconsciente, no subconsciente, né, e tranca lá 7 chaves para a gente não ver esses problemas, né, que a gente tem, essa parte escura que a gente fica negando de nós mesmos, né. Eu tive uma experiência muito interessante, aliás, eu venho tendo algumas experiências muito interessantes, mas uma foi bastante interessante num passado já um pouco mais distante, que eu observei uma pessoa e eu via uma situação que me incomodava muito. Era minha esposa, né? Eu gostaria até de sugerir aqui para os casais, né? Aquilo que você vê na sua esposa, aquilo que você vê no seu esposo, que você reclama demais, tome cuidado. Observe melhor, que pode ser que esse problema que você reclama tanto dele é o seu problema. É você que age assim, você não suporta ver isso que está dentro de você, né? E ele está gritando ali te mostrando, mas é o problema que é você que tem, não necessariamente o seu parceiro ou a sua parceira. Isso aconteceu comigo. Teve uma situação que eu não me lembro exatamente o que era, mas eu me lembro quando eu comecei a estudar mais profundamente sobre essas coisas, né? É, é, ligado à lei da atração, desenvolvimento pessoal, física quântica, mecânica quântica. Então, essas coisas estão todas coligadas, né? Então eu comecei a ficar mais atento e tinha uma situação da minha esposa que me incomodava muito e eu reclamava, caramba, e ela fazia uma coisa e eu lembro que isso me incomodava muito. E aí eu comecei a me conscientizar, né? E até que chegou um dia que eu me peguei fazendo aquilo. Eu não me lembro exatamente o que era, qual era a ação, mas eu lembro que eu me vi fazendo. Aí veio aquele start. E eu falei, putz, caramba, sou eu, tá em mim, né, o problema. Foi muito bacana isso, porque quando eu conscientizei, é como um passe de mágica, desapareceu o problema, eu não vi mais. Mas assim, eu tive que aceitar, até chegar a esse ponto não foi fácil, né, de aceitar. Mas quando eu conscientizei, eu falei, putz, eu me vi fazendo a situação e entendi que o problema era eu mesmo, né, estava em mim, aquilo que eu estava vendo era eu. Hoje tem outros problemas que eu estou também trabalhando, né? Tem uma outra situação também bastante interessante que eu comecei a observar esses dias, né? Relacionado aos meus filhos. Que assim, eles são bastante brincalhões, bastante bagunceiros, né? Eu tenho um filho que é hiperativo e quem tem filhos assim sabe como é difícil. Eles bagunçam muito e alguns pontos chegou a me incomodar de uma tal maneira até que eu sentei e falei, não, peraí, deixa eu observar o porquê que está me incomodando desta maneira, que começou a me incomodar de uma maneira que ficou muito desconfortável. E eu comecei a observar, né, que esse problema que estava me incomodando muito, né, que eu via neles, que eu projetava neles, é aquela falta que eu sentia da minha criança interior, de observar, de ser aquela pessoa brincalhona, como eu era no passado, que eu sempre fui assim, né, a minha infância, a minha juventude, eu sempre fui muito brincalhão, uma pessoa divertida, alegre, feliz, o que hoje, infelizmente, né, devido aos problemas que a gente vai adquirindo na vida e a gente não sabe administrar, a gente acaba entrando nesses conflitos. Então eu observei isso nos meus filhos e caiu essa ficha para mim, né, que eu estava projetando neles e aí vem a inveja, né? A inveja que não tem nada a ver com querer com o outro tem, né? Outro dia eu vou falar sobre esse tema porque existe uma grande distorção relacionada à inveja. Inveja é você não querer ver o problema que você tem. Por exemplo, a nossa projeção aqui que a gente está falando, né? Projeção inconsciente. E isso é uma inveja. Né? Eu queria entender por que criou esse tema inveja, querer o que o outro tem, né? Tanto é que a etimologia da palavra não tem nada a ver com querer, né? Tem a ver com não querer ver, né? Mas tudo bem. Voltando aqui para a projeção. Então, eu acabei observando isso, né? Que a minha criança interior estava apagada, né? Está adormecida e eu estou buscando colocar isso para fora. Já recebi várias mensagens dos mentores, né, da espiritualidade para mim colocar essa criança para fora,
porque eu tenho isso em mim, isso é da minha natureza. Essa diversão de chegar num ambiente e levar alegria, de ser divertido, bagunceiro, de estar sempre feliz, de acontecer problemas e dar a volta, assim como as crianças é. Então, era esse incômodo que eu estava observando nos meus filhos, que é algo que eu estou trabalhando hoje para melhorar, né? É assim, a ideia é, você viu, entendeu essa projeção que você está fazendo no outro, achando que aquele problema é dele, mas não é, é seu, né? Na maioria das vezes tá aqui, né? No nosso inconsciente lá, né? Bem guardadinho, aliás, subconsciente, tá bem guardadinho, né? Bem lá embaixo que a gente esconde para não ver esses problemas. E aí acaba acarretando nessas coisas, né? Da gente olhar pro outro e se incomodar com o outro, né? E na verdade, o incômodo não é com o outro, é com a gente mesmo. E é difícil olhar pro espelho, né? É difícil olhar pro espelho e entender que esse caminho não dá, que você precisa virar, né? Alguns graus para cá, alguns graus para lá. É difícil fazer isso, né? A projeção inconsciente é isso, é bastante incômodo quando você começa, né, a levantar esse tapete aí, porque as poeiras começam a subir e às vezes essa poeira é muito escura, né? Quanto mais a gente mexe, mais sai. A gente sabe, né? E a gente tem que conviver com as sombras. E isso é bastante legal, né? É uma situação real aqui, mas é só bem rapidinho um detalhezinho, né? Imagina uma pessoa que contratou um serviço de uma pessoa, né? Num momento onde está tudo muito difícil, né? Essa pessoa que está contratando outra pessoa diz que está contratando para ajudar ela, porque ela está sem trabalho, né? Ela presta um serviço e não está conseguindo arrumar o trabalho, então a pessoa contrata esse serviço da pessoa. Ó, vou te ajudar então, né? Vamos fazer essa troca aí da ajuda. Só que o serviço custa, vamos colocar aqui um exemplo, o serviço custa R$ 10, só que essa pessoa que está contratando fala, tá bom, mas ó, eu vou te pagar então 5, metade do valor, né? Isso é uma coisa bastante interessante. Essa é uma situação real que eu conheço, por isso eu estou falando disso. O que acontece aí? Essa pessoa que está contratando, ela é oportunista. Ela está fazendo uma... Não sei se ser oportunista seria negativo ou não, mas ela está sendo oportunista, mas de uma maneira negativa. Como eu estou dizendo, eu conheço a situação e a pessoa, por isso eu estou falando dessa situação específica, mas aí você pode analisar e pensar em pessoas que você já viu esse tipo de coisa. Ela está sendo oportunista e querendo tirar uma vantagem ali, mesmo que inconsciente, porque ela diz que vai ajudar, realmente ajuda, porque vai dar trabalho para outra pessoa, só que ela não paga o valor que o serviço sim, merece ser pago, né? Tirando proveito da situação, que não é legal, né? Imagina, se você quer que o mundo melhore, então que seja justo, né? Se o serviço vale 10, que pagasse 10, né? Seria justo. Mas aí essa projeção inconsciente aí também, né? Relacionada aí a tirar proveito, né, da situação. E eu estou falando disso porque eu conheço que a pessoa faz isso muitas vezes, já fez várias vezes. É uma pessoa que faz isso. Eu conheço, né? Por isso eu tô falando desse assunto aqui. É lógico que isso não é só essa pessoa, não, tem várias pessoas. Eu já devo ter feito isso também, talvez você que está assistindo esse vídeo, né? Então fica aqui essa reflexão, né? E por que eu estou gravando esse vídeo? Que é pra gente refletir. A ideia aqui é a gente se melhorar, né? Deixar o mundo melhor para quando a gente partir, melhor do que está agora, né? Do que quando a gente chegou e quando a gente voltar para da onde a gente veio. A ideia é deixar esse mundo melhor. Então, para a gente poder refletir e pensar nessas questões, né? Aqui a ideia é a gente se desenvolver, né? Um desenvolvimento pessoal e também espiritual, porque isso, né? Essa parte do inconsciente, tudo isso está ligado também à nossa parte espiritual. Para quem já tem um pouco mais de conhecimento dessa área, sabe que tudo é espiritualidade, né? Assim tudo é energia também, como a ciência hoje já nos mostra, né? Isso já não tem mais como negar, né? Não adianta a gente mais falar, por exemplo, falar não existe reencarnação, não existe mundo espiritual. Isso aí, ó,
não tem mais como negar isso aí. Não precisa mais bater martelo, a gente já sabe de tudo isso aí, que isso é real, a questão é se aceita ou não aceita. Aceitou ou não aceitou, o problema é de quem não aceitar, porque é real, né? Para quem já tem mais conhecimento, mais abertura, tá com a cabeça um pouco mais preparada para enxergar, né? Com a visão, aliás, com a visão um pouco mais preparada para enxergar mais longe, então ela já percebe tudo isso aí. A ideia então aqui é a gente se desenvolver, crescer, tá? E fica aí essa reflexão do Tom, tá? Ó, se você não é inscrito aí no meu canal, que você se inscreva, ativa o sininho aí, tá bom? Pra você ver os próximos vídeos. Eu vou trazer aqui vídeos não só relacionados, não só temas, né? Falando sobre temas, que eu tenho muitas coisas que eu observo, que eu gosto de conversar, né? Eu sempre fui assim desde criança, esse tipo paizão de sentar e conversar e ajudar a esclarecer, né? Se tem conflitos das pessoas que estão em conflito, sentar com as duas e tentar resolver, isso sempre foi de mim, né? Por isso eu tô gravando esses vídeos agora, que aqui é uma maneira de eu poder alcançar muito mais pessoas, não só quem está à minha volta, mas quem está aí ao redor do mundo, que procura, né, alguma palavra de consolo ou se desenvolver, tá? E também as minhas músicas, como se trata de arte, né? Eu sou um artista, sou compositor e também vou trazer as minhas músicas aqui. Já tem algumas aí no canal, você pode estar olhando. Todo dia eu vou tentar postar um videozinho aí de alguma coisa, tá bom? Ou uma reflexão pra gente refletir, ou alguma palavra alguma ideia de desenvolvimento pessoal, tá? Ou uma música. Então fica aí mais essa reflexão do Tom e até uma próxima. Tchau, tchau.